Flávio Dino, atual ministro da Justiça do governo. Era já um nome muito especulado desde o início, né? Um nome forte, apareceram outras opções. Falou-se muito do Messias também, né? O Messias, que também é ministro hoje. Houve um certo mistério, mas nos últimos dias já a Folha de São Paulo chegou a antecipar e hoje a confirmação da indicação de Flávio Dino para esta vaga. O Senado, ao que parece, vai fazer uma sabatina já em breve, não vai demorar muito. E o Dino que vinha sendo pressionado, né, nos últimos tempos. Toda essa questão lá da mulher do líder do Comando Vermelho que esteve no Ministério, ele sendo toda hora convocado para prestar esclarecimentos na Câmara, teve a visita dele também ao Complexo da Maré, enfim. O Dino é um cara expansivo, né, em todos os sentidos, e estava aí sempre no alvo da direita e agora essa indicação para ter um cargo muito importante, muito poderoso. Jean Turco, chegando aí no momento que muita gente vinha esperando o nosso comentário sobre a indicação de Flávio Dino. Você acha que... Uma pergunta aqui que me ocorreu. Comparando até com as indicações do Bolsonaro, né, as duas indicações que ele fez, nomes um pouco fora do radar ali, não tão óbvios, né, tanto o André Mendonça como, principalmente, eu diria, o Cássio Nunes. Você acha que essa indicação do Dino tem a ver com isso que o Luiz Felipe falou agora, de ser uma coisa profissional, de ocupar o espaço com quem tem que cumprir uma determinada função? Qual a sua opinião? Sim, muito possível. Obviamente tem algumas especulações, ele está lá mais próximo do poder que eu, então ele talvez tenha mais notícias. Eu acabei lendo algumas notícias de bastidores, algumas especulações. E, bom, primeiro comentário assim, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Se chegar Flávio Dino, realmente conseguem piorar a situação. E essa é uma das possibilidades. Obviamente ele é muito alinhado, competente, vem dessa parte técnica do judiciário, etc. Ao mesmo tempo tem também uma forte carreira política, acabou virando mais isso, na verdade, e acabou protagonizando alguns casos bem polêmicos, bem complicados para um nome indicado à Suprema Corte de um país nestes últimos meses. Talvez um ministro mais polêmico, no centro da fogueira, etc. Também tem algumas notícias de bastidores, a especulação que talvez seja uma tentativa de queimar o nome de Flávio Dino. Por quê? Porque há algumas indicações, e aí é o que eu estou lendo da mídia, né? Que seu nome não seja muito apreciado no Congresso, no Senado, e que talvez tenha dificuldade de passar, mesmo de ser aprovado na sabatina. Mesmo se, repito, até hoje, durante a República, nunca teve um nome não aprovado na sabatina. O mesmo PT, na verdade, é contra, não quer, Flávio Dino não é um nome consensual dentro do PT, quer Messias, e na verdade ele é o candidato, como já falei, de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que inclusive postaram publicamente no Twitter nessas últimas horas, inclusive, falando deste caso. E óbvio que se ele chegar lá, inicialmente ele vai estar alinhado com essa visão, inicialmente ele vai fazer os interesses dessa visão, depois ninguém sabe, vai relembrar, porque repito, depois com o passar do tempo, os juízes param de ser tão leais a quem os nomeou. Vejam, por exemplo, o caso de Alexandre de Moraes, que foi uma nomeação de Temer e que hoje parece ter uma atuação bem diferente, etc. O caso que você lembrou do Cássio Nunes, sim, Cássio Nunes e André Mendonça são duas indicações diferentes em que sentido? Que são dois caras que eram menos próximos ao presidente da época, diferentemente de Flávio Dino, de Zanin, etc. Inclusive, Cássio Nunes parece, pelo menos pelo que pelo que eu li na mídia, que na época ele foi pleitear com Bolsonaro uma vaga no STJ. E aí Bolsonaro não tinha um nome para o STF, e aí perguntou, mas você não quer ir para o STF? E aí foi para o STF. Então, para você ver, talvez algo que estava falando meu colega Bragança, que realmente é claro, é verdade que um ano atrás tinha um governo diferente, é verdade que daqui a 3 anos talvez a direita volte, mas ainda há muito amadorismo. Se trata de um lado que é bem mais amador, até por razões óbvias, né?
porque não esteve no poder por décadas e décadas, que está combatendo contra um lado que é muito esperto, que sabe o que está fazendo. Então, estes nomes, é claro que têm uma função, é claro que têm um objetivo, e infelizmente, de novo, não contribuem para melhorar a composição técnica e menos politizada do STF, e nem, não que seja a coisa principal, mas também é importante, e nem a opinião pública a respeito disso. Vai ainda jogar mais gasolina na fogueira. Né? Você pega a figura talvez mais polêmica, mais politizada no centro do tiroteio atual e vai colocar no STF, vai politizar ainda mais a questão. Deveria acontecer exatamente o contrário, mas cansamos de falar. O Jean Turco comentou que a escolha agradou ao Gilmar Mendes e ao Alexandre de Moraes. Nós temos aí a manifestação do Gilmar Mendes no Twitter, né? Mais uma vez, a gente comenta aqui de como os ministros aqui no Brasil se expõem, dão opiniões e tudo mais. E tem aí na tela, o Gilmar Mendes, pode colocar na tela cheia, produção? Com imensa alegria que recebo a notícia da indicação de Flávio Dino para o STF. Possuidor de vasta cultura jurídica e de inegável compromisso com o Estado Democrático de Direito, o indicado reúne plena condição para exercer a jurisdição constitucional junto aos demais membros da Corte. E aí depois ele fala também, completa a fala sobre a indicação do Paulo Gonet para a PGR, elogiando então as duas indicações. O Alexandre de Moraes, nós não temos aí na tela, mas eu vou ler aqui o que ele escreveu. O presidente Lula indicou 2 grandes juristas e competentes homens públicos para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Flávio Dino e Paulo Gonet são escolhas sérias e republicanas e, uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. Também usou essa expressão, no Bauer, o tal do Estado democrático de direito. Como é que você recebeu essa notícia hoje? Já esperava? Democracia desde que seja minha, né? Aquela história, né? Essas afirmações aí, né? Não, eu acho assim, o juiz do Supremo tem que ser uma figura que tem um notório saber, que tem uma trajetória ilibada, que tem um perfil de neutralidade, que seja low profile de preferência. Esse é o perfil de um juiz do Supremo. Não me parece que é o caso também dessa indicação. Né? É high profile, o conhecimento jurídico me parece questionável. Ele já foi juiz, político, né? É um político por excelência, de um Estado pobre, que entregou ainda pobre, mais pobre do que era. Então, assim, me parece que o que mais me deixa aflito, vou dizer sinceramente como cidadão, é que esses cargos são para até 75 anos. 2043, eu vi, seria o ano que ele sairia. Provavelmente não estarei mais aqui. E quando eu olho o Supremo e vejo as figuras que estão ali, contando com Zanin, com Toffoli, com ele, que são figuras que têm um perfil partidário e não de Estado, eu percebo que o Supremo do meu país, onde eu pretendo viver até morrer, vai ter um perfil um pouco distante, pelo menos uma parte relevante dos 11, distante daquilo que eu acredito. E acho que isso vale para algumas dezenas de milhões de brasileiros. Então, isso sim é preocupante. Né? Porque não tem como mexer. Como é que você vai alterar isso? Com o Senado. Né? Bom, o Senado, aí que tá, vem aí a alternativa do Senado. Como o Jean Truc colocou, isso nunca aconteceu. E pelo que eu recebi hoje de informação de gente que eu respeito e acompanho, do Senado, haverá uma votação relevante da oposição. Mas ela não faz a maioria. Então, nós vamos ver alguns senadores importantes, inteligentes, relevantes, que não devem ter nada contra a figura dele, mas entendem que um juiz do Supremo não pode ser um juiz com esse perfil, a votação vai ser perdida. E, Felipe, se houve alguma coisa lá dentro do Congresso, movimentação do Senado? Tem muita gente com umas teorias também dizendo que tudo um grande teatro, já estava tudo acertado, essa questão da PEC foi uma moeda de troca. O que dá para especular em torno disso? Olha, o que eu sei é que vários deputados estão indignados com essa escolha, sobretudo no passado recente agora, demonstração de total incompetência no Ministério da Injustiça que ele lidera. Isso desqualifica qualquer um a ter qualquer outra função pública
mas não ele está caindo para cima. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se de fato ele for cair para cima, nós precisamos de uma reforma profunda e prioritária do Poder Judiciário. A escolha do Flávio Dino vai protagonizar, espero que protagonize, a consciência que precisamos de uma reforma profunda no sistema judiciário. Para o bem dos juízes, como até colocou o Jean Turco na primeira intervenção que ele fez, nós precisamos de juízes como sendo a prioridade para serem escolhidos. E temos que ter um tempo muito mais limitado. E que juízes são esses escolhidos? Por idade, por experiência, 20, 30 anos de experiência. Então não podemos ter um jovem que vem de fora, é advogado de partido, ser selecionado, é um militante envolvido com política. E o Flávio Dino foi tudo isso. Por mais que ele tenha sido um juiz federal, ele não exerceu essa função, exerceu pontualmente no período da sua carreira. Não sei o seu passado nesse quesito, mas certamente como governador e como ministro da Justiça, desqualifica ele completamente. Assim, não vejo como está surgindo ele como uma possibilidade, senão pelo lado militante, ideológico, comunista que ele é. E se ele for exercer esse lado militante, ideológico, comunista, que ele sempre foi, que ele sempre exerceu, num cargo do mais alto poder, de maior concentração de poder da história do Brasil, literalmente, temos que ter uma reforma do judiciário para agora, profunda. E isso tem que ser encabeçado também pela população, mas, claro, aí os parlamentares, e eu até vou pedir aqui, Vênia, para o programa, eu já estou, não requentando, mas estou fazendo uma nova proposta de reforma mais ampla do judiciário. Foi colocado hoje, junto aos outros deputados da oposição e outros deputados do partido. Espero ter mais adesões, alguns temas mais polêmicos removemos para que a gente possa avançar nesse tema. Para a defesa dos juízes até. Eu gostaria até que os juízes reagissem a essa proposta, porque de fato temos que valorizar o sistema judiciário. Sem dúvida que não na questão salarial, porque aí temos vários abusos sendo cometidos também, mas temos que valorizar a função de um juiz independente, de juiz que seja de fato de carreira e que ele possa ter a progressão no mais alto cargo, de mais alto status. E aqui estamos vendo o STF nas suas ações colocando o que seria a mais alta corte na masmorra, no lodaçal da política. Isso está completamente errado. Então a gente tem que resgatar isso também. E essa proposta faz isso. Então vamos pedir aqui auxílio a todos aqueles, vamos pedir empenho para que eles assinem uma reforma do judiciário para evitar que uma escolha como o Dino possa criar um dano tremendo no nosso ecossistema político. Ele sozinho, monocraticamente, agora, se ele for nomeado, no momento seguinte, em curtíssimo prazo, vai poder causar um dano absoluto em absolutamente todos os aspectos da vida política e econômica de todo cidadão. Isso não cabe, está errado isso. Então vamos trabalhar em função daquilo que é certo. Obrigado. Muito bem. Nós já comentamos aqui as reações do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, e temos um vídeo também do Barroso, ainda naquele evento que nós mostramos antes. Ao ser informado sobre a escolha, ele também deixou a sua opinião. O ministro Flávio Dino foi juiz de carreira, um conceituado juiz de carreira, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, foi um bem avaliado governador do Maranhão, de modo que, se essa for a escolha do presidente, eu acho que é uma escolha feliz, de uma pessoa preparada. Eu, pessoalmente, quero muito bem a ele. O professor Paulo Gonet Branco também é um conceituado professor, autor de um livro clássico. Trabalhamos juntos, ele foi procurador, vice-procurador-geral eleitoral quando eu presidi o Tribunal Superior Eleitoral. É um nome de alta qualidade técnica e ética e também acho que será uma escolha feliz se essa for a escolha do presidente. Jean Turco, o trio Moraes, Barroso, Gilmar aprovando então as indicações. Barroso, inclusive, elogiando a atuação do Dino como governador do Maranhão. Queria aí a sua análise sobre esse dia aqui e esses nomes indicados que serão agora sabatinados pelo Senado para aprovação final. Eu acho que já falamos bastante, realmente é o contrário do que deveria ser. O segundo nome não conheço, acabei lendo pela mídia
Então me calo porque não conheço a pessoa, não conheço o histórico, etc. Flávio Dino, claro, sendo ministro da Justiça, todo mundo acompanhou o que aconteceu nos últimos meses e conhecemos a história dele. E é exatamente o que o Bauer falou, né? O perfil deveria ser, além de competente, etc., um perfil acima de qualquer dúvida, um perfil mais neutro, um perfil que gere mais consenso. E o que hoje acontece é exatamente o contrário. Então, o que eu posso dizer? Tem um livro de Faoro muito bom, muito famoso no Brasil, que fala do famoso patrimonialismo brasileiro, que é Os Donos do Poder, né? Mais de 500 páginas, se não erro, enorme, etc. E muitas vezes nos sentimos indignados, impotentes, frustrados, etc., com as notícias do dia a dia, por questões que, afinal das contas, vertem sempre sobre esta questão. Você tem um grupo de pessoas que é dona do poder e faz do país o que bem quiser, o que bem entender, e coloca no STF, no CAD, nas empresas estatais, na Petrobras, nos ministérios, subsecretariados, etc., amigos do rei, amigos do príncipe, etc. Dá empréstimos, agora está voltando o BNDES, por exemplo, com os empréstimos, financiamentos no exterior de novo, para financiar empresas de amigos e regimes de amigos também. Então, é um uso do país totalmente privado, na verdade, né? Eles usam para interesses individuais e não o contrário. E eles conseguem fazer isso. Por quê? Porque há um gap, uma diferença enorme, um hiato enorme entre a população e o poder. A população, o Brasil e Brasília. A população é inerme, a população não quer. Mesmo que quem, eu quero acreditar, esteja mais alinhado com este governo, o ideal deles, pelo menos das pessoas mais decentes, não é ter, talvez até queiram, um juiz do Supremo alinhado, de esquerda, marxista, progressista, seja o que for, mas não alguém que esteja lá por meras questões relacionais, de contatos, de poder, etc. Uma pessoa com essas visões, mas que tenha uma carreira mais limpa, mais técnica, exclusivamente, mas dessa forma, etc. Agora, por que acontece isso? Porque eles conseguem fazer. A população está inerme, nós não conseguimos. Você vê uma grande indignação. No caso do Zanin, poucos meses atrás, por exemplo, até a mesma mídia, até a Mira Leitão teve que falar, realmente, gente, não é o caso, não é o adequado, né? Ele é ministro do Lula, etc. e tal. Por quê? Porque não tinha realmente como defender. Isso além da eventual competência dele, que neste caso, este contato pessoal invalida todo o resto. Até só por isso já não deveria ter. Né? É uma questão simples de bom tom, de conflito de interesse. E nós estamos presos, reféns de uma pequena elite política que consegue fazer reféns 200 milhões de pessoas e faz o que bem entender todos os dias. E não conseguimos reverter isso, mudar na sua essência isso. Às vezes uma pequena batalha, uma luta aqui ou lá até se consegue ganhar, mas é muito pouco perante o resto que acontece. É todo o sistema político. É todo o sistema político que deveria ser revertido, mudado totalmente às avessas. Nós temos um país muito grande, um poder muito centralizado, muito longe da população de forma geral, da população do país real, que aí faz o que quiser e vai continuar fazer o que bem entender amanhã também. Hoje é o caso do Flávio Dino e outros, e amanhã serão outros. Se não mudar, nós podemos até tentar mudar o nome Flávio Dino, uma minúcia aqui da nomeação do STF ali, mas é o sistema como um todo, na raiz, que hoje beneficia ao uso e consumo eles. Eles são os donos do poder, eles são os donos do país. E nós somos mero gado, súditos, a serviços de Sua Majestade.